Muito boa noite, bem-vindos a mais um culto, mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia e em conjunto com a Missão Bíblica Batista de Travanca, em Santa Maria da Feira, e com a Igreja Batista de Jogueira, em Aveiro. Não se esqueçam de convidar os vossos amigos para este culto, usando os canais de internet. Vamos desde já começar cantando para o nosso Deus. Ele é o centro do nosso culto, Ele é a razão principal por que nós estamos aqui, e por isso vamos cantar um cântico para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, que é o número 37 do nosso livro de cânticos, Cristo, nome mais alto. Vamos acordar pela música e vamos cantar, louvar o nosso Deus, entrando na sua presença com hinos e cânticos de louvor. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Deus revelado entre nós, seu nome é Emmanuel. Emmanuel, Jesus Cristo, Deus conosco. Prosseguimos agora cantando do cantor cristão o hino número 6, mais um hino de louvor ao nosso Deus, ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. Louvemos ao Senhor o Santo Redentor, o Rei Jesus. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. Quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Vemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. E Cristo, grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Vimos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali
brasa doutrina de santa de louvor nos céus. Amém, irmãos? Vamos agora abrir as nossas Bíblias no Salmo número 68. Salmo 68. E vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Um salmo de louvor ao nosso Deus e Salvador. Vamos ler inicialmente versículos 1 até 6. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 68. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos, juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Vamos agora para o versículo 32. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, Selá. Àquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Vamos então bendizer a este Deus com uma palavra de oração. Curvemos as nossas cabeças. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu maravilhoso nome. Cantamos, Senhor, a tua glória. Exultamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua santidade, pelo teu poder. Estamos gratos pela tua salvação que nos trouxeste através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, graças te damos por mais um dia de vida que nos concedeste. Graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui reunidos. Apesar de estarmos confinados em nossas casas, a palavra de Deus não está presa, Senhor, e por isso a levamos a todo lugar através deste canal da internet, Senhor. Ó Deus, que todos aqueles que estão hoje aqui reunidos conosco possam adorar-te em espírito e em verdade. E que também venhas, Senhor, dirigir-nos depois no resto deste culto com os cânticos, com a leitura da tua palavra e também com o estudo das tuas escrituras. Senhor, que tu nos possas guiar e dirigir em todas as coisas, pois o fazemos para a tua honra, glória e louvor. E tudo isto levamos à tua presença, pelo nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos uma vez mais a mais um culto de oração e estudo bíblico. E como disse no início, estamos a fazer em conjunto com os irmãos e irmãs da Missão Bíblica Batista de Travanca, em Santa Maria da Feira, e também da Igreja Batista de Jogueira, em Aveiro. O pastor da Igreja de Jogueira, o pastor David Lupe, está nos Estados Unidos e está na Pensilvânia, e por isso também saudamos este irmão e a sua família. E o pastor Josia, da Missão Bíblica Batista de Travanca, está também com os seus pais no Arizona, do outro lado dos Estados Unidos da América, e também o saudamos, e todos aqueles que nos estão aqui a acompanhar, não apenas próximo de nós, aqui na zona da Maia, mas em todo o país, de norte a sul, e também noutros pontos do nosso planeta. Sabemos que alguns nos acompanham fora também de Portugal, e por isso
a todos saudamos, sem esquecer. Vamos prosseguir fazendo agora uma leitura bíblica e peço para abrirem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler. Nós estamos imbuídos do Espírito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que celebramos no passado domingo, e por isso seguimos os passos de Jesus ressuscitado. Vamos ler este texto aqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos agora cantar mais um cântico para o Senhor. Desta vez, um cântico que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Número 47, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. 47. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui só para te adorar
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Amém, irmãos? Para dar o louvor que é devido ao Senhor, é por isso que nós estamos aqui. Vamos agora prosseguir e vamos ter o nosso tempo de oração. Como sabem, podem mandar motivos de oração para nós, neste momento, levarmos à presença do nosso Deus. Temos aqui alguns motivos, um deles de gratidão. Damos os parabéns ao nosso irmão Fábio Pai, nosso irmão que vive aqui bem perto de nós, que hoje celebra o seu aniversário. É um irmão que está aqui, veio do Brasil com a sua família e penso que será o seu primeiro aniversário em Portugal. Portanto, muitos parabéns, irmão Fábio, muitas bênçãos do nosso Deus na sua vida, para ele e para a sua família. Temos aqui na secção de comentários da Elsa Bennett: peço por mim, o Adam, meu marido, e os meus filhos, que Deus nos proteja do vírus e que possamos permanecer firmes na fé. Peço pelos meus pais que estão sozinhos em Portugal, principalmente o meu pai, que tem problemas de coração. Muito bem, então pela Elsa. Então, olá Elsa, é bom ter-te aqui a acompanhar connosco. Ela está na zona de Londres e é uma alegria saber que ela nos está a acompanhar. Ela pede orações pela família, pela proteção do Senhor para ela, também para o seu marido e filhos, para que o Senhor os proteja, os guarde neste tempo da pandemia, também pelos seus pais, especialmente o pai que tem algum risco em termos da sua saúde. Os pais estão cá em Portugal, por isso vamos orar pela Elsa e pela sua família, que o Senhor proteja. Sabemos que na zona de Londres as coisas não estão muito bem, mas o Senhor vai guardar como tem feito até aqui. Também temos pela parte do nosso irmão Jonas, orar pela sua família, e também Linda Silva de não pedir para orar pelo seu neto. Muito bem, irmão Jonas, então também para orar pela sua família. Este irmão também veio do Brasil, está aqui há pouco tempo, a sua família veio depois dele, sua esposa e 2 filhas. Vamos orar então por este irmão e a sua família, que o Senhor os proteja, e também pelos empregos. Nesta altura, como sabemos, estão muitas coisas, a maior parte delas paradas, e isso tem um impacto no rendimento das famílias. Também o Afonsinho, que é o neto da nossa irmã Linda Assi. Ele nasceu há poucas semanas e não está a ganhar peso como deveria, ainda não recuperou o peso que perdeu depois do seu nascimento e precisa das nossas orações. O seu netinho nasceu na Irlanda, lá no Reino Unido, e portanto vamos orar pela saúde deste netinho, o Afonso. Também orar pelas igrejas que neste momento têm os seus pastores ausentes, todos os irmãos da Igreja Batista de Jogueira, que saudamos uma vez mais, e da Missão Bíblica Batista de Travanca também, pelos pastores que têm que contactar as igrejas lá nos Estados Unidos, pastor David Lupe, pastor Josias, suas famílias, que o Senhor também os abençoe. Continuamos a suplicar ao Senhor para que Ele traga a salvação desta pandemia, que o Senhor possa fazer cessar todo o impacto deste novo coronavírus, que nos possa trazer rapidamente a cura, que os nossos corações fiquem em paz e que nós mantenhamos viva a nossa esperança. A proteção do Senhor aos mais vulneráveis, os nossos pais, avós, aqueles que têm mais risco devido a fragilidades
físicas, também pelos empregos e o sustento das famílias, a recuperação daqueles que já foram infectados e que ainda não podem ter a sua vida normal. E lembramos aqui a nossa irmã Didi, a Vódia, e outros que sabemos que foram infectados pelo vírus. Orar pelas nossas autoridades. É fácil criticar, mas a Bíblia não nos manda criticar as autoridades. Manda-nos orar por elas. E por isso nós oramos para que eles tomem as decisões acertadas para o nosso país, para as populações, para as famílias, para que a vida venha à sua normalidade, para que possamos sair e ter o nosso convívio natural e normal com os nossos queridos e nossos amigos e vizinhos e colegas. Portanto, que isso venha rapidamente. Esperemos que em maio isso já possa ser possível. Também pelas igrejas, para que mantenham os irmãos a sua fidelidade, o seu zelo, a sua dedicação ao Senhor. Estamos separados uns dos outros, mas mantemos o nosso amor, a nossa fidelidade ao nosso Deus. Isso é muito importante. Em breve voltaremos a estar juntos. Também orar por todas as igrejas em Portugal, seus pastores e as famílias, norte a sul. A irmã Amélia Nogueira, que precisa também de orações pela sua saúde. E não sei se mais alguns motivos chegaram, mas estes por enquanto. E vamos então ter o nosso tempo de oração, que o Senhor possa escutar e possa atender e possa responder. Curvemos então as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu maravilhoso nome, Senhor. Sabemos que Tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. Para Ti nada é impossível, ó Deus. Vamos à Tua presença, não pelo nosso mérito, mas sim vamos pelo nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que está sentado à Tua direita e que de dia e de noite intercede por nós, Senhor. Querido Pai, que possas atender às nossas orações. Queremos, Senhor, agradecer-te porque nos tens guardado e protegido, Senhor, nesta pandemia. Ó Senhor, mas te suplicamos que Tu rapidamente faças cessar, Senhor, todo o impacto, todo o efeito deste vírus, Senhor. Pai Santo, guarda aqueles que são mais frágeis, guarda os nossos empregos, o sustento das nossas casas, Senhor. Que mantenhas viva a nossa fé, Senhor. Mantenhas forte a nossa esperança. Que a paz, Senhor, que há em Ti, a paz que é do Teu Espírito Santo, Senhor, reine em nossos corações. Sabendo que Tu, Senhor, estás no controle de todas as coisas. Para Ti, Senhor, nada é impossível. E sabemos, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos. Senhor, apelamos e suplicamos à Tua compaixão. Ó Deus, também, Senhor, queremos agradecer porque deste mais um ano de vida ao nosso irmão Fábio. Que lhe possas conceder mais anos, Senhor, à sua frente. Abençoa, Senhor, a ele e à sua família. Também pelo irmão Jonas, que pede, Senhor, por ele, pela sua família, sua esposa, seus filhos, Senhor. Que os possas também guardar e possas proteger os seus empregos, querido Pai. Pela Elsa, que está na Inglaterra, Senhor. Protege ela, seu marido, Senhor, toda a sua família, os seus pais. Guarda-os, Senhor. Mantém o seu sustento, Senhor. Mantém a sua casa. Fortalece a fé deles, Senhor. Que este momento que nós vivemos, desta crise, possa também, Senhor, ser usado para fortalecer a fé de cada um de nós. Que aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, sejam chamados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, a conhecerem o Salvador e a salvação, Senhor. Senhor Deus, abençoa também o Teu povo, de norte a sul de Portugal, Senhor, os Teus pastores que dirigem a Tua igreja. Lembramos o pastor Davi, o pastor Josias, suas famílias na América. Guarda-os, Senhor, porque também lá esta situação do vírus não está fácil, Senhor, e ajuda-os
para que sejam abençoados no objetivo que os levou aos Estados Unidos da América, Senhor. Pai Santo, oramos por aqueles que precisam de ajuda na sua saúde, como o Afonso, Senhor. Ajuda este bebê, Senhor, que nasceu há pouco tempo, que rapidamente ele possa ganhar peso, que ele se alimente corretamente, Senhor, e que ele possa crescer com saúde, trazendo a alegria aos seus pais, aos seus avós, Senhor. Pai Santo, também te queremos lembrar a nossa irmã Amélia, que a ajudes, que a abençoes, Senhor, e que possas trazer também a restauração da sua saúde, que tem trazido tantas dificuldades, Senhor. Pai Santo, oramos pelas autoridades da nossa nação, pelas autoridades de todo o mundo, Senhor, que tenham sabedoria para tomar as decisões corretas e acertadas, Senhor, para que ajudem as populações, ajudem, Senhor, aqueles que são mais frágeis, mais necessitados, para que tomem as decisões corretas, Senhor, a fim de que ninguém possa padecer, ninguém possa, Senhor, ter necessidades perante esta crise que nós estamos a viver, Senhor. Ó Pai, que haja sabedoria das autoridades locais, as que estão mais próximas de nós, e também as autoridades centrais, Senhor. Apelamos que, Senhor, Tu os possas dirigir para que tudo possa rapidamente chegar à normalidade, Senhor, no nosso país e nos países do mundo, Senhor. Ajuda aqueles que são mais fracos e mais frágeis e mais necessitados. Senhor Deus, nesta altura, pedimos também que agora nos abençoes enquanto vamos meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa dirigir todas as coisas, Senhor, e que ela nos traga ensinamento, nos traga conhecimento, Senhor, sobre Ti, e que esse conhecimento possa ser aplicado às nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos agora ter a meditação na Palavra do Senhor, e eu peço que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vamos prosseguir hoje com um estudo que tem a ver com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos muito recentemente, e por isso devemos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez desde o dia da sua ressurreição e nos dias seguintes. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar dos mortos, ainda ficou cá 40 dias. E nós vamos seguir esses passos do Senhor Jesus Cristo e as lições que temos na Palavra de Deus com o tempo da ressurreição de Jesus entre nós. E por isso, Romanos 10, 9 é um versículo base para nós vermos e para nos ajudar a expandir este tema da nossa mensagem de hoje, que é o valor, o grande valor da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus são os acontecimentos mais importantes de toda a história da humanidade. E abrange não apenas o nosso mundo, onde nós vivemos, a Terra, mas o próprio céu e todo o universo. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são essenciais para os objetivos e para os propósitos de Deus na salvação
de toda a humanidade perdida e condenada por causa do seu pecado. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus fez, o Filho de Deus veio ao mundo, encarnou, viveu entre nós 33 anos. E quando nós meditamos e contemplamos para este cenário final da sua vida, e vemos Jesus pendurado naquela cruz, onde ele deu a sua própria vida, depois ele a ser tirado da cruz, ser sepultado, e a seguir, 3 dias depois, vemos o túmulo do Senhor Jesus Cristo completamente vazio. Porquê? Porque Jesus ressuscitou corporalmente dos mortos. E nós temos que nos interrogar, mas porquê? Porquê é que o Filho de Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, vem ao mundo para morrer daquela forma e ressuscitar? Porquê? E a resposta está, por exemplo, em 2 Coríntios 5,19, que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ele lá na cruz, ele no túmulo, Jesus ressuscitado, a palavra de Deus diz, Deus estava lá, Deus estava em Cristo. Tudo o que Jesus fez vinha de Deus. Era o plano divino. Deus estava em todas estas realidades da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Deus estava em Cristo. Deus estava ali a cumprir algo que era indispensável fazer e que só era possível ser feito por uma pessoa. E essa pessoa era o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Eu queria deixar aqui 2 notas introdutórias, muito importantes. A primeira, a morte. A morte de Jesus. Porquê é que Jesus morreu? Nós lemos em Colossenses 1:20 que, por meio da morte de Jesus, foi feita a paz, a reconciliação com Deus de todas as coisas. Então ouçam Colossenses 1:20. E que havendo feito por ele, ou seja, por Jesus, a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A morte. E a ressurreição? Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus. Nós lemos em Romanos 10:9, e é um versículo que nós sabemos de cor, um versículo que nos acompanha desde que nós nos convertemos. Mas vejam a grande afirmação neste versículo de que a ressurreição corporal de Jesus Cristo é essencial para alguém ser um cristão. Então vejam bem o que este versículo diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então quem é que é salvo? É a pessoa que confessa o nome de Jesus e que crê que ele ressuscitou dos mortos. E notem que Paulo chama aqui a Jesus de quê? De Senhor. Diz, se confessares ao Senhor Jesus. Isto é importante. Porquê? Paulo escreveu esta carta aos Romanos mais ou menos 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Mas ele chama aqui, 30 anos depois disso acontecer, chama-lhe Senhor. Porquê? Chama-lhe Senhor porque Jesus estava vivo. Ou seja, Jesus está vivo. E porque ele está vivo, ele é Senhor. Ele não está morto. Jesus não está sepultado. Ou seja, nós não podemos pensar que Jesus foi Senhor enquanto viveu cá, morreu
e que depois tudo terminou aí. Não. Jesus não era Senhor. Jesus é Senhor hoje. Ele é Senhor hoje porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou dos mortos. É por isso que este versículo é tão importante, que diz: não é possível ser um cristão se acreditar numa pessoa que viveu, que morreu e que continua sepultada. É o que diz Romanos 10:9. Se creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então aí sim serás salvo. E peço, houve uma altura na nossa vida em que nós, antes de sermos cristãos, antes de conhecermos a palavra de Deus, também nós vivemos não compreendendo o grande significado e o grande valor da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Já aconteceu connosco. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que é que ele está a dizer? Diz que para aqueles que ainda não são crentes, que ainda não são cristãos, a palavra da cruz, falar da cruz de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, é uma loucura. As pessoas não entendem, não faz sentido, é incompreensível para aqueles que ainda não são crentes. As pessoas perguntam: mas o que é isso da cruz? Porque é importante a cruz? Então a palavra da cruz, destes acontecimentos da vida de Jesus, a sua morte na cruz, o seu sepultamento, a sua ressurreição, não faz sentido para um descrente. Mas depois diz o resto do versículo, 1 Coríntios 1,18: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós compreendemos. Nós que conhecemos agora a palavra de Deus, nós compreendemos e vemos que a palavra nos ensina que a palavra da cruz, tudo o que envolve a cruz, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para nós não é incompreensível, não é nenhuma loucura. Para nós é o poder de Deus pelo qual Ele nos salvou. E assim, com esta introdução, o nosso estudo desta noite quer levar-nos através das Escrituras e ensinar-nos o quê? O que é que Deus nos revela sobre o grande valor da morte e da ressurreição de Jesus. Aquilo que para o mundo não faz sentido, é uma loucura, é incompreensível, mas para nós é o grande poder de Deus. Mas que valor então tem, que necessidade era essa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Então, em primeiro lugar, o grande valor da morte do Senhor Jesus Cristo. O motivo. Porquê a morte de Jesus Cristo? Qual a razão? Porquê é que a morte e a ressurreição de Jesus foram necessários? Porquê? Porquê é que foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse? E a resposta é dada por Deus. Tudo isso por causa do pecado, por causa da transgressão do homem aos princípios, aos mandamentos do nosso Deus. E esse pecado, essa transgressão do homem, esse Deus santo, Deus perfeito, aos seus caminhos, às suas orientações, essa transgressão, que a Bíblia chama de pecado, tem uma consequência. A Bíblia chama a consequência do pecado a morte. Ou seja, a nossa morte física, todos iremos morrer, mas pior do que isso, a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. E para resolver este problema do homem, da humanidade, esta consequência do pecado, então Jesus veio ao mundo e morreu para resolver as consequências do pecado, que a palavra de Deus explica do princípio ao fim das Escrituras, mas que eu vou ler em Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também, vejam, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo lá com a transgressão de Adão e Eva, e esse pecado passou a toda a humanidade. E por isso todos nós somos pecadores. E Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram, todos os homens, todas as pessoas, toda a humanidade é pecadora, e destituídos estão da glória de Deus. Estão longe, estão fora da glória de Deus. Vemos então aqui esta necessidade suprema de todo o homem, toda a pessoa deste mundo, ter os seus pecados perdoados, expiados, ter os seus pecados cobertos, para que possa receber o perdão de Deus e possa ter vida eterna com Deus. E Jesus veio fazer isso mesmo. Ele veio expiar o nosso pecado. Comecemos então por ver a grande necessidade e o enorme valor da morte de Jesus. Há muitos versículos que nos mostram o valor desta morte de Jesus, porque é que ela era necessária e porque é que Deus exigiu a morte de Jesus. Eu vou ler apenas alguns. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi voluntária. A Bíblia diz que Jesus se entregou. Jesus não foi preso sem que ele o soubesse ou sem que ele queresse. Ele entregou-se. Foi voluntário. Ele foi de sua livre vontade à morte. Não foi forçado. Vamos então ver o que é que Deus fez com a morte do seu Filho. E nós vemos isso, e peço a vossa atenção para Hebreus 2, 14 e 15. Diz que para que pela morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a palavra de Deus diz que pela morte de Jesus, Deus aniquilou, Deus derrotou o próprio Satanás. Aniquilou o diabo, aquele que tem o império da morte. Que mais valor tem a morte de Jesus? A Bíblia diz que a morte de Jesus foi vicária. Ele morreu em favor dos perdidos, dos pecadores, dos injustos. Vemos isso em Romanos 5, 6 e 8. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, vejam, em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus foi um sacrifício, não foi uma morte normal. Não foi uma morte comum. Foi um sacrifício. Jesus foi, entregou-se de livre vontade e a sua morte foi um sacrifício prestado a Deus. Porque diz 1 Coríntios 5, 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A morte de Jesus foi expiatória. Serviu para apaziguar a ira de Deus. Serviu para reconciliar o pecador com Deus. Serviu para anular a nossa culpa. Vemos em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Ou Romanos 5,18, nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. A morte de Jesus foi redentora. Foi um pagamento que foi feito, que foi pago para nos comprar para Deus. Diz Apocalipse 5,9 sobre Jesus, foste morto, com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. 1 Coríntios 7,23, fostes comprados por bom preço. A morte de Jesus foi substitutiva, ele substituiu-nos. Nós é que merecíamos o castigo de Deus, Jesus suportou esse castigo de Deus na cruz. Como lemos em Isaías 53, 4 e 6, diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus morreu por todo o mundo e por cada pessoa. Vemos isso em Hebreus 2,9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus para que provasse a morte por todos. E diz assim também a primeira carta de João: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, vimos aqui a necessidade da morte de Jesus e o grande valor da morte de Jesus, o que ela significou para Deus e como Deus a exigiu. Mas na morte de Jesus, nós temos que incluir algo mais do que a morte. E a palavra de Deus ensina-nos isso. Temos que incluir algo a que as Escrituras dão um valor único, um valor essencial desde o princípio até ao fim. É o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado do corpo de Jesus quando ele foi morto. Então, qual é o significado? Qual é a mensagem do sangue na Bíblia? Vou ler, por exemplo, Hebreus 9:22. Diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Reparem, sem que seja derramado sangue, não há remissão. O que é que quer dizer a palavra remissão? Hebreus 9:22. Remissão quer dizer perdão de culpa. Remissão quer dizer expiação, absolvição. Então a Bíblia diz que se não houver derramamento de sangue, não há perdão da culpa do pecador. Não há expiação, não há absolvição do pecado. Portanto, será que bastava o Filho de Deus morrer de uma morte normal? Não. A sua morte tinha que ser um sacrifício perante Deus e tinha que haver derramamento de sangue. E foi por isso que Jesus se entregou a morrer numa cruz. E a Bíblia diz que Deus vai perdoar, Deus vai cobrir pelo sangue derramado na morte de Jesus na cruz. Vai cobrir o nosso pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados, numa expiação substitutiva. Ele substituiu-nos. Mas era necessário não apenas ele morrer, como também que o seu sangue fosse derramado nessa morte que era um sacrifício. Quero então dizer que eu, como pecador, eu mereço a morte, a separação de Deus eternamente, desse Deus santo, desse Deus perfeito e puro, mas o Filho de Deus, em amor, veio a este mundo e substituiu-me, expiando o meu pecado pelo seu sangue na cruz. Vamos ver alguns versículos que nos mostram a necessidade, o valor do sangue de Jesus. O que é que Deus fez com esse sangue de Jesus Cristo? Começamos por ver isso na primeira Páscoa que foi celebrada pelo povo de Israel, ainda no Egito, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, em que Deus disse para cada família matar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e que o sangue desse animal fosse passado nas portas, nas ombreiras e na verga das portas. Porquê? Para que Deus, vendo sangue, passasse por cima dessa casa e o anjo destruidor não afetasse a casa onde havia sangue. E Deus disse lá: vende o sangue, passarei por cima de vós. Então Páscoa é isso, é passar por cima. Mas vemos Jesus quando tomou a última refeição pascal com os seus discípulos. Lemos em Mateus 26, 28 o seguinte. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados.
Então, o sangue que Jesus derramou na cruz serviu para remir, para o perdão da culpa do nosso pecado. Ou 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não iremos conseguir perfeitamente compreender a mensagem que está por trás deste sangue. Ele é para Deus, não é para nós. Mas aqui diz a palavra de Deus, esse sangue foi derramado para o perdão dos pecados. É um sangue que nos purifica de todo o pecado. Atos 20, 28 diz que a Igreja de Deus, que Jesus, que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Ou Romanos 5,89 diz que, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, no sangue de Jesus, Deus nos declara justos e somos salvos. Ou, por exemplo, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas consciências. Ou 1 Pedro 1,18 e 19. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O Apocalipse 1,5 diz àquele que nos amou, que é Jesus, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então vejam a necessidade e o grande valor do sangue de Jesus Cristo. O Apocalipse 5,9, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Então vimos, irmãos, até aqui o valor e a necessidade da morte de Jesus, mas mais do que a morte, a necessidade do sangue de Jesus Cristo ser derramado para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação. E nós temos agora aqui um versículo muito importante, que é Romanos 4, 24 e 25. E o que é que diz este versículo? É um versículo que faz aqui uma transição e que abrange tanto a morte como a ressurreição de Jesus. Diz assim, Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, vejam, por nossos pecados morreu, foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, não bastava Jesus morrer, era necessário morrer. Não bastava o seu sangue ser derramado, ele tinha que derramar o seu sangue. Mas, para que a obra da salvação fosse completa, ele tinha que ressuscitar dos mortos. O seu corpo morto tinha que ressuscitar. É o que diz este versículo, que eu vou repetir. Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que é que isto quer dizer? Que nenhuma pessoa no mundo pode ser salva se Deus não justificar o pecado dessa pessoa. Ninguém pode ser salvo se perante Deus, o Deus Santo, o seu tribunal, Deus não disser estás justificado o teu pecado. Se Deus não nos declarar justos perante Ele. Então, porque Jesus se entregou à morte, cumpriu perfeitamente na cruz a nossa redenção, Deus pôs o selo onipotente da sua aprovação e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Uma ressurreição corporal. Então, a ressurreição de Jesus é a certeza, é a prova de que a obra da salvação de Jesus foi completa, foi perfeita. Deus aceitou-a. E por isso o Senhor ressuscitou dos mortos. Por isso, o segundo e último ponto da nossa mensagem é o grande valor e o grande significado da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que a ressurreição de Jesus nos garante, nos ensina? Em primeiro lugar, Romanos 1,4 diz que porque Jesus ressuscitou,
é confirmada a sua divindade. Diz assim: declarado Filho de Deus em poder, pela ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, então não restava mais dúvida nenhuma de que ele era o Deus vivo e verdadeiro que encarnou e veio ao nosso mundo. Então a ressurreição tira todas as dúvidas sobre a divindade de Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Jesus é a garantia de algo que está para acontecer no futuro, que é um julgamento perante Deus de toda a humanidade. Atos 17:31 diz assim: porque Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ressurreição de Jesus também garante a ressurreição universal, porque Jesus ressuscitou, todas as pessoas que já viveram neste mundo também irão ressuscitar corporalmente. Diz assim, 1 Coríntios 15:21, porque assim como a morte veio por um homem, foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Atos 24:15, há de haver ressurreição de mortos, assim de justos como de injustos. Ou João 5:29, onde Jesus assegura e garante: uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. O que é que nos traz mais a ressurreição de Jesus? É a certeza da nossa própria ressurreição. 2 Coríntios 4:14 e 1 Coríntios 6:14. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ora Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Irmãos e irmãs, tão certo como Jesus saiu daquele túmulo, tão certo como o sepulcro de Jesus ficou vazio, também os sepulcros de toda a humanidade ficarão vazios. Vai haver uma ressurreição universal. Mas a ressurreição de Jesus também nos dá a garantia de que os crentes, o povo de Deus, não irá ser condenado. Romanos 8:34. Quem os condenará? Quem é que pode condenar os filhos de Deus? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Ou Romanos 4:24 e 25. Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou Atos 3:26. Ressuscitando Deus a seu Filho, para que nisso vos desviasse a cada um das vossas maldades. Porque Jesus ressuscitou, nós também nascemos de novo quando cremos nele. Nascemos para uma viva esperança. Diz 1 Pedro 1:3 e 4. Diz, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. A ressurreição de Jesus mostra o grande poder de Deus. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, a morte foi aniquilada. E nós lemos por isso em Efésios 1:19 e 20. Qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Em conclusão, irmãos, que maravilha nós podemos encontrar na palavra de Deus, nas Escrituras, que nos mostra o grande valor da morte de Jesus, do seu sangue que foi derramado e da sua ressurreição corporal dos mortos. Que nós possamos compreender esta lição que Deus nos dá e que nós possamos agradecer ao Senhor por tudo quanto nós beneficiamos gratuitamente
desta grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao seu nome. E assim chegamos ao fim do nosso estudo bíblico e também desta reunião, e vamos concluir cantando um hino do cantor cristão, que é o hino número 99. 99. Ressurreição. Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a morte lhe conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, irmãos? Vamos terminar com uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome e bendizer-te por mais esta reunião de oração e estudo bíblico. Graças pela Tua palavra, Senhor, que nos dês agora uma noite descansada e que amanhã nos possa levantar para um novo dia a viver na Tua presença, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome pela tão grande salvação que Tu nos trouxeste. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E aqui nos despedimos e marcamos encontro novamente no domingo às 16h30. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.